Bom dia, muito obrigada a todos pelo esforço em estarem aqui, por essa companhia. Hoje nós vamos falar sobre o amor, de uma forma que há alguns anos atrás eu jamais me imaginaria falando a respeito do amor, porque a minha visão acerca do amor e a forma como eu me permitia ser movida através do entendimento que eu tinha do que era o amor, hoje eu percebo que era uma visão muito imatura ainda, muito superficial. E eu me lembro bem do poeta que dizia que o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. E vivia nessa dualidade. O que é o amor? Por que o amor dói? Por que o amor causa sofrimento? É que nós não entendemos, nós não sabemos ainda o que é o amor. O escritor Vinícius vai nos trazer a seguinte informação. Descrever o amor é descrever a perfeição. E somente o que é perfeito é capaz de descrever a perfeição. Ou seja, nós que estamos muito distantes da perfeição, conseguimos ter apenas pequenas ideias, pequenas noções do que seja o amor. Nós ainda não temos condições de compreender o amor. Essa descrição não foi passada para nós. Portanto, esse encontro de hoje, apesar de trazer esse tópico do amor, tentar de alguma forma ampliar a nossa compreensão acerca do amor, não tem por objetivo definir o amor. E se nós sairmos daqui mais confusos do que entramos, então teremos cumprido o nosso objetivo. Porque a ideia é justamente retirar de nós as certezas que nós já trazemos em nós acerca do amor, nos mostrando que o amor é algo muito, mas muito, absurdamente maior, absurdamente mais amplo, absurdamente mais potente do que toda ideia que nós possamos fazer acerca do que venha a ser o amor. Sabemos já por informação dos espíritos que compõem a Pleiade do Espírito de Verdade, quando trouxeram os esclarecimentos a Kardec, que todos fomos criados simples e ignorantes, que partindo do átomo até chegar ao arcanjo, nós seguimos toda uma trajetória de aprendizado e desenvolvimento, que vai resultar no nosso estado de perfeição e, consequentemente, a conquista da felicidade. Só que, por trazermos já inconscientemente como uma forma de intuição, desde que nós despertamos para a hominialidade, nós corremos atrás da felicidade. E nessa corrida em busca da felicidade, muitas vezes nós nos desviamos do caminho. Nós perdemos o foco, nós nos distraímos. Porque confundimos a felicidade com outras sensações que rodeiam a nossa existência, que sim acrescentam à nossa coletânea de experiências, que promovem o nosso amadurecimento, o nosso desenvolvimento como espíritos. E tudo isso é muito válido. Mas ainda não é a felicidade. E nos lembrando do que também a Pleiade do Espírito de Verdade informou a Kardec acerca do que seja a lei natural ou a lei divina, e eles descrevem que essa é a única capaz de garantir a felicidade humana e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Nós vemos que a lei de Deus está intrinsecamente ligada ao alcance da felicidade, à vivência da felicidade. Mas eu falei, ok, a lei de Deus, mas o que é a lei de Deus? Remontamos então ao Mestre, a Jesus, que quando indagado pelo doutor da lei,
deixou muito claro para nós que toda a lei e os profetas estavam resumidos na lei do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se toda a lei está resumida na lei de amor, é que toda a lei de Deus, no fim das contas, retorna à lei de amor. Ou resulta na lei de amor. Depende de que caminho nós desejamos fazer, mas o fato é que a lei de amor é a lei que abrange toda a lei divina. Então, o amor por si só se demonstra para nós como o grande objetivo da existência do Espírito. Porque Deus não é Deus de homens encarnados. Ele é o Pai de cada espírito. Cada existência em que nós nos apresentamos como indivíduos encarnados é um trecho muito pequeno de toda essa caminhada que nós temos que percorrer. E aprender a amar, permitir que o amor flua através de nós, é o grande, maior aprendizado que nós temos que desenvolver ao longo de toda a vida. Não de cada existência, mas de toda a vida. Desde a criação do princípio inteligente lá no átomo, até que ele chegue ao estágio de arcanjo. Então nós vamos tentar entender um pouquinho o que seja a vivência do amor em si. Isso tem sido objetivo de análise, de questionamento, já de muito tempo, não é de agora. E os gregos antigos... A setinha não funciona aqui. Os gregos antigos, os grandes filósofos, eles tentaram compreender, através da filosofia, o que seria o amor. Ou como o amor se expressaria. Porque, na verdade, justamente por nós não sabermos o que é o amor e não termos condições de definir o amor, assim como o apóstolo Paulo teria feito na carta aos Coríntios, aquela famosa, quando ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como o símbolo que retine, ou seja, seria só barulho. Se eu falar, se as minhas palavras não forem carregadas de amor, é barulho. É ruído. Não tem proveito. Mais adiante, ele vai descrever alguns atributos do amor. Mas lembrando bem, são atributos, não o próprio amor em si. É que ele fala que o amor não se impacienta, que o amor por si não se cansa, ele sabe esperar, é paciente. E isso são atributos, são características. Eu não sei aqui se alguém é dessa época, não é da minha época, mas eu cheguei a ver, tá, gente? Aquelas figurinhas a maré. A maré. A maré. Aí vinha uma frasezinha embaixo. São atributos do amor. Porque quando nós não conseguimos descrever a coisa em si, assim como nós não conseguimos compreender Deus, certo? Os espíritos mesmo nos trazem os atributos da divindade os que nós temos condições de compreender, porque tem muito mais do que aquilo. Né? Mas são pontos que já servem para nós analisarmos e considerarmos ou refutarmos algumas teorias acerca da divindade em si. Então, os atributos da divindade não são uma descrição de quem seja Deus ou do que seja Deus. São atributos. São características, são qualidades inerentes àquele ser, sem as quais, ou sem a qual qualquer uma delas, ele deixa de ser ele. Então, nós tentamos aqui compreender atributos do amor. Mas o amor em si nós não temos como descrever. Certo? Mas essa questão do amor, por ele ser algo que sempre esteve presente, e nós vamos ver que o Livro dos Espíritos também nos traz o esclarecimento de que o amor é a lei de atração
para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Ou seja, de alguma forma, o amor, ele já permeia desde os seres inorgânicos. Só que a depender da estrutura que ele vai permear, que ele vai inundar e encharcar, ele atua de uma forma distinta, ajustada para aquele ser. Certo? Então, desde esse princípio, desde a matéria inorgânica, que já é banhada pelo amor divino, nós conseguimos ver que todo esse processo de aprendizado, desde o átomo até o arcanjo, o amor está presente nas nossas existências, nas nossas vidas. E isso sempre foi uma busca, sempre gerou o desejo de entender, de definir, de alguma forma, em algum grau. Então, os filósofos da Grécia Antiga, eles colocaram, hoje se conhece, se vocês forem pesquisar, tipos de amor, segundo a filosofia grega. Normalmente são 4 os que mais aparecem. Eu busquei 8. Existem mais. Mas esses eu acho que definem bem todo o processo evolutivo do próprio espírito, e foi nessa ordem que eu elenquei essas formas de amor, esses tipos de amor, que eu particularmente, pela compreensão que a doutrina espírita me dá, preferi chamar de níveis de vivência do amor. Porque eles vão dizer mais da capacidade do espírito naquele momento evolutivo de vivenciar o que seja o amor. Certo? Então, o primeiro que teria aparecido seria o amor eros. A paixão, a expressão através da atração e do desejo físico. Ele é impulsivo. É algo irracional. Não passa pela razão. Gerou o desejo, eu simplesmente tomo para mim. Tá? O eros, ele na verdade é antes uma força de atração. Ele seria ainda um movimento anterior ao nascimento do amor. Ele seria um rudimento preparatório para que o amor começasse a se manifestar através do indivíduo. Ele estaria ainda aquém, tá? Mas pela filosofia grega, ele conta como um dos tipos de amor. Seria o eros. O segundo seria o filáutia. O amor próprio, ou seja, aquele amor que eu volto para mim. Aqui a gente já começa a entender mais, a enxergar essa nuance do amor, né? Que tem o querer bem a si mesmo. Então ele é voltado a si mesmo, ele pode ser saudável e se manifestar através da autoestima, ou doentio, né? Que são os casos do egoísmo e do narcisismo, um caso mais extremo ainda do egoísmo. A gente não vai aprofundar no estudo dessas categorias, desses níveis de vivência do amor, porque esse não é o foco do nosso estudo de hoje. Mas eu acho importante a gente passar por esses níveis para que a gente compreenda até em nós mesmos o que ainda existe em nós dessas categorias, desses níveis de vivência, e o que já existe em nós de níveis de vivência mais avançados. O seguinte seria o ludus, que é aquele amor lúdico, leve, brincalhão, típico dos flertes e paqueras, que não gera um compromisso. Tá? No caso, esse tipo de amor aqui, esse nível de vivência do amor, não geraria um compromisso, mas eu já me agrado de saber que eu agradei, de saber que eu sou correspondida. Não tenho um interesse assim de levar a situação adiante necessariamente, naquele momento pelo menos ainda não, mas já começo a me sentir agradada por saber que agradei o outro. O amor mania é aquele da posse. Refere-se à expressão na forma desequilibrada de obsessão, ciúme, possessividade
e dependência emocional, levando a comportamentos tóxicos e destrutivos, tanto em relação ao outro como em relação a si mesmo. Aí a gente olha assim e fala, nossa, mas tem algum grau de evolução aqui? Você passar de um amor lúdico para um amor mania? Isso aí é evoluir? É progredir? É. Porque no lúdico eu não tenho compromisso com o outro. No mania eu já tenho compromisso. É um desequilíbrio ainda, não é um amor equilibrado, mas é algo que já gera esse compromisso. Entendeu? Eu já estou comprometido com aquele e aquele eu quero que esteja comprometido comigo. E isso sim já é um progresso. Amor estorge, que é o amor familiar, natural, instintivo, nascido da convivência entre membros de uma mesma família. Ou seja, aí é um amor que ele já começa a ser mais coletivo, mas dentro daquela coletividade restrita que é o ambiente familiar. Já começou a ampliar. O amor filia, que é o amor tipo amizade, fruto de uma escolha consciente, baseado na confiança e lealdade. Eu já estou ampliando ainda mais, eu já saí daquele meio familiar, aqueles que estão ligados obrigatoriamente a mim por laços de consanguinidade, porque os que são consanguíneos a mim eu não simplesmente rejeito e ignoro. Né? A gente não divorcia de mãe, não divorcia de pai. Você pode até parar de falar, se for o caso, mas continua sendo sua mãe, continua sendo seu pai. Filho continua sendo filho. Então, você pode querer romper o laço, mas o laço da consanguinidade você não rompe. Ele te obriga. Aqui no filia, não. É aquela eleição. Eu elegi. Eu escolhi aquela outra pessoa que eu não tenho obrigação nenhuma de conviver ou de ter relacionamento, mas eu elegi. Porque, por alguma razão, eu entendi que me faz bem eu estar naquela companhia. Amor pragma já é um amor mais maduro, resultado da construção, do compromisso, entendimento mútuo e objetivos comuns. Já é um outro nível de vivência do amor. É um amor, como o próprio nome diz, é mais maduro, ele traz esse aspecto da maturidade, né, em que a gente valoriza aquilo que é essencial para a sustentação do amor e coloca de lado aquilo que desmereceria a construção desse amor. E o amor ágape, que é o nosso grande objetivo, que foi aquele amor que Jesus veio exemplificar para nós. É o amor incondicional, universal. Ele é associado à compaixão, à bondade, generosidade e dá sem esperar nada em troca. É um amor amplo. É um amor que abarca a todos, indistintamente. Aí eu já não faço nem eleição mais, eu simplesmente amo. Se vão me amar de volta, não tem problema. Se amar, ótimo, porque é bom a gente receber o retorno daquilo que a gente dedica, né? Mas se não amar, tá tudo certo também. Porque no fim das contas, a grande proposta não é eu ser amado, eu aprender a amar. Esse é o grande objetivo da vida. Eu amar. Se o outro vai me amar de volta, vai depender do estágio em que o outro se encontre. Se ele está em condição, se ele tem algum entendimento acerca do que seja o amor. Então, eu trouxe aqui uma definição acerca do que é o entendimento, de um modo geral, tá? Isso aqui não é doutrinário, isso aqui eu busquei na Wikipedia, do que seja o amor. O amor é um conceito universal relativo à afinidade ou harmonia entre os seres, definido de diferentes maneiras de acordo com diferentes ideologias e pontos de vista. Ou seja, ele está linkando o amor com a questão da afinidade. Para eu amar, é necessário que exista a afinidade. E outro aspecto, ele coloca justamente o que nós vimos agora, as diferentes maneiras de amar. Porque vai depender do quem é o alvo do meu amor. Então, o amor que eu tenho pelo meu filho é um tipo. O amor que eu tenho pelo meu marido é outro tipo.
O amor que eu tenho pelo meu amigo é outro tipo. O que eu tenho pelo meu pai e pela minha mãe é outro tipo. É isso que está sendo falado aqui. Principalmente no Ocidente, é interpretado como um sentimento relacionado ao afeto e ao apego, resultante e produtor de uma série de atitudes, emoções e experiências. Ou seja, aqui ele está misturando o sentimento com as sensações. Sentimento é uma coisa, sensação é outra coisa. Para nós vermos como existe essa confusão do que seja o amor. Como nós muitas vezes analisamos os seus atributos e as suas manifestações e achamos que estamos compreendendo o que seja o amor em si. Sensação é prazer, é agradabilidade. Então, eu me sentir bem na companhia de alguém, isso é uma sensação. Não necessariamente significa que eu amo. E eu não preciso de me sentir bem na companhia para aprender a amar. E é isso que nós vamos ver. Como essas definições, elas ainda são confusas. Mas tudo bem, isso aqui não é uma crítica. Tá? É só uma demonstração de como nós misturamos tudo e confundimos o que seja o amor. Nós misturamos amor com emoção. Amor não é emoção, é sentimento. O sentimento é algo muito mais sofisticado. A emoção é num nível fisiológico. Tá? A emoção se manifesta num nível fisiológico, biológico. O sentimento, ele é do espírito e ele requer o consentimento. Ou seja, ele passa pela razão. A gente muitas vezes acredita, razão é uma coisa, sentimento é outra coisa. Não. Engano. Porque o sentimento para existir, o espírito para chegar ao estágio de conseguir manifestar, vivenciar e manifestar o sentimento, é imprescindível que ele tenha passado pela razão. Tá? Então, o sentimento passa pela razão. Não são opostos. Porque muita gente fala, um é racional, o outro é passional. É como se fossem extremos opostos. Quando muitas vezes esse passional aqui ele está sendo movido pelas emoções, não é pelo sentimento. E esse racional aqui parou na razão, não evoluiu para o sentimento. Entendeu? E às vezes o passional nem chegou na razão. Então existe todo um processo de desenvolvimento e de estruturação que foge da nossa compreensão, mas que à medida que a gente vai aprofundando e vai estudando, a gente vai compreendendo um pouquinho melhor. Tá? Então, a razão é fundamental para a gente chegar ao sentimento. Tá? Nós falamos muito que o amor é uma energia, uma vibração. Na verdade, o amor é algo que a gente não tem como descrever. E a gente fala, vamos vibrar na frequência do amor. Mas muitas vezes nós não sabemos o que é frequência. Certo? Eu trouxe aqui aquele primeiro gráfico ali, eu estou um pouquinho longe, mas vocês conseguem ver o desenho que fala sobre baixa frequência e alta frequência, certo? Ô, Gilvão, obrigada, Gilvão. Obrigada, querido. Isso, me deu espaço aqui. Perfeito, obrigada. Então, nós estamos vendo aqui, certo? O que é frequência? Nós estudamos em física, se vocês se lembram bem, que as ondas elas têm um comprimento, certo? Isso aqui é um comprimento de onda, tá? Esse aqui é outro comprimento de onda. E assim segue. Frequência é quantos ciclos de um comprimento de onda que consegue ser medido no tempo de um segundo. Tá? Então, baixa frequência, eu tenho um comprimento de onda, um ciclo em um segundo. Ou seja, algo bem lento. Tá? Alta frequência, a gente vê que ela vai bem rapidinha. Tá? Ou seja, eu tenho vários ciclos nesse mesmo tempo de um segundo.
Então, quando a gente fala em alta frequência, a gente pensa numa oscilação bem rápida. Baixa frequência, ela vai bem lenta. Aqui nós vemos a escala de Hawkins, onde ele tentou medir a frequência das emoções. Se a gente for pesquisar, vai encontrar isso aqui como escala das emoções de Hawkins. Só que aqui não tem só emoção, tá? Então tem bastante coisa misturada, inclusive o amor, tá aqui. E segundo a medição dele, o amor estaria aqui, ó, na frequência de 500, tá? Ou seja, seriam 500 oscilações no tempo de 1 segundo. Enquanto que a culpa está aqui, ó, 30. Seriam 30 ciclos no período de 1 segundo. A gente vê a discrepância gigantesca. Essa escala não é absoluta. O próprio meio científico não a considera como algo assim que defina de fato qual que é a frequência de cada emoção ou de cada sentimento. Até porque isso vai depender de quem está sendo analisado. Ele mediu essas frequências em pessoas baseado na resposta muscular do braço, tá? Então, ele colocava a pessoa nessa posição, com o braço erguido, e media a resposta muscular e chegou a esse resultado. Gente do céu, é muito amor, né? Obrigada, Gil. E ele media, pela resposta muscular, qual seria a frequência. Só que nós somos seres muito misturados, né? Nós não vibramos só amor. Nós não vibramos só raiva. E se eu vibro raiva, mas vibro também um tanto de perdão? Mas ainda estou com raiva, mas já estou perdoando. Então essa frequência seria diferente. E outra coisa também que a gente tem que entender é que a frequência a ser medida na fonte de emanação, muito provavelmente seria uma outra medição. Né? Ou seja, não é preciso. Tá? Mas aqui só para ilustrar que existe uma escala e que de alguma forma já se tentou medir as emoções, a frequência das emoções e dos sentimentos. Então, quando nós falarmos vamos vibrar... Felicidade, se a gente ainda nem sabe o que é felicidade, como que você vê? Exato, felicidade, exato. A gente nem vivenciou a felicidade ainda, né? Para você ver como a visão limitada acerca da própria vida acaba te induzindo a equívocos, né? Aqui nós temos um outro exemplo de um prisma. Isso também nós vimos em física, eu acho que talvez vocês vão se lembrar, em que uma luz branca, que é a reunião de todas as cores, né, do arco-íris, por isso que eu estou toda de branca, quando ela passa pelo prisma e ela refrata, ela se divide, deixando perceber todas as cores que compõem aquela luz branca. Tá? Só que cada cor de luz tem uma frequência diferente. Então, a cor vermelha dessas luzes que são difundidas aqui é a cor que tem a menor frequência, ou seja, é a que vai mais lenta. Tá? A cor violeta é a que tem a maior frequência, a que vai mais rapidinho, ela cumpre mais ciclos no mesmo tempo. Então, elas têm frequências diferentes. Elas se propagam em frequências diferentes. Nós podemos, por analogia, tá? Isso aqui é uma analogia, recordar lá da classificação dos gregos e pensar que, por exemplo, o infravermelho que nós nem vemos, porque está fora do nosso espectro de visão, os nossos olhos não captam o infravermelho, talvez fosse o Eros, que ainda não é nem o amor, é um rudimento ainda do que será o amor. Certo? É uma frequência ainda bem menor, e por ser bem menor do que o espectro que os nossos olhos conseguem captar, nós simplesmente não enxergamos. E aqui nós vamos evoluindo até o amor ágape, que seria o violeta, e o ultravioleta, que é algo que foge também da nossa capacidade de perceber. Talvez fosse esse amor que promana da divindade, que nos inunda a todos. Né? Mas lembrando, isso é uma analogia, tá? Uma ilustração.
Então, nós vemos que a grande tarefa que nós devemos cumprir é a de nos aproximarmos da fonte geradora do amor. Tá? E a fonte geradora do amor, quem é? De onde vem o amor? É Deus, o próprio Criador. Por ora, como que nós nos aproximamos de Deus? Nos aproximando das suas leis, que é por onde ele se manifesta, que é por onde nós conseguimos reconhecê-lo, porque lembrando ainda lá o livro dos Espíritos, nós podemos ver a Deus? Não. Nós podemos senti-lo e pressenti-lo e adivinhá-lo. Ou seja, a gente adivinha Deus nas suas manifestações. Nós ainda não temos condições de compreender Deus nem de ver a Deus. E aqui o Mestre, quando ele veio nos trazer a grande transformação da lei do amor. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, consta desde o Antigo Testamento. Não foi novidade trazida por Jesus, isso já era uma lei. Mas Jesus veio renovar. Não é só o próximo, não é só aquele que te agrada que você deve amar. Amai também os vossos inimigos. A gente pergunta, mas como que eu vou amar o meu inimigo? Como que eu vou amar alguém que me quer mal, alguém que me faz mal? Jesus dá a receita. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Porque dessa forma, nós já vamos aquietando todo aquele desconforto que nós nutrimos em relação ao outro. E se o amor é algo que provém de Deus, e nós vamos ver aqui mais adiante que é isso mesmo, então tudo que eu tenho que fazer, na verdade, é baixar a minha guarda e permitir que esse amor me inunde e flua através de mim. Se a sensação que eu sinto na presença daquele indivíduo é desagradável, se me traz mal-estar, eu não preciso conviver. Mas eu não preciso gostar de estar junto para amá-lo. Por isso que a gente acaba discordando daquela conceituação que linka o amor com afinidade. O amor não pressupõe a afinidade. Não é necessário que eu me sinta afim a alguém para amá-lo. O fato de eu lhe desejar o bem, de eu envolvê-lo em boas vibrações, de eu até ajudá-lo caso eu tenha oportunidade, isso é manifestação de amor. E às vezes um amor muito mais autêntico do que algum nível de vivência de amor que eu esteja tendo com alguém que está do meu lado. Que talvez eu esteja me relacionando sem perceber, mais por interesse do que por qualquer outra razão. Então o amor não é a sensação que se apodera de mim quando eu estou com alguém. O amor é o que eu vibro. Em frequências elevadíssimas. Quanto mais puro é o amor que eu vibro, mais elevada é a frequência. Lembrando lá das ondinhas. Agora, toda vez que a gente falar em frequência, em vibração. Sobre isso, a gente consegue estar vibrando em frequências diferentes ao mesmo tempo. Sim. Então tá. Sim. Sim, nós conseguimos vibrar em frequências diferentes ao mesmo tempo. Porque nós ainda não somos desenvolvidos o suficiente, ainda não temos uma estrutura com a capacidade de vibrar unicamente no amor. Nós trazemos em nós muitos sentimentos até distintos, emoções distintas também. Né? Tudo isso, ela gera uma frequência, porque eu estou vibrando. Certo? Então é possível sim vibrar. Exato. Mas qual que é o objetivo? É eu juntar tudo no amor. Ultravioleta, isso. Ultravioleta. Então, como fazer brotar o amor? Nós dissemos lá atrás que apenas o perfeito pode descrever a perfeição.
Será que Jesus não podia ter descrito isso para a gente? Podia. Mas a gente não teria entendido. Se hoje a gente não entende, se hoje faltam as palavras ou falta a capacidade para entender, porque nem você juntando todas as pesquisas nas obras subsidiárias, complementares da doutrina espírita, você não encontra uma definição clara e precisa do que seja o amor, é porque a gente ainda não está em condição de compreender o que seja o amor de fato. Né? Ele vivenciou. Exato. Então, essa foi a explicação que ele veio trazer. A vida dele. Para nos servir de exemplo. Mas em palavras, ele poderia? Ele poderia. Mas nós não teríamos entendido nada. E ele se limitou a trazer para nós as revelações que nos seriam aproveitáveis naquele momento. Não só naquele momento, a gente está tentando até hoje, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazer, através do Espírito Lázaro, a definição de que, aliás, definição não, a explicação de que o amor é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Lembram-se, em sua origem o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações. Lembram das sensações que nós já falamos aqui? Tem sensações, mais evoluído, mais instruído e depurado tem sentimentos. Ou seja, só lá na frente que o homem vai ter sentimentos. E o amor é um sentimento por excelência. É o topo, é o ponto delicado dos sentimentos, é o auge dos sentimentos. E os sentimentos são o quê? São os instintos elevados ao nível evolutivo do próprio espírito. Ou seja, o quanto eu já avancei, eu já progredi, eu já desenvolvi, eu já evoluí, eu já aperfeiçoei ou já mutacionei esses instintos em algo maior. Eu já passei do instinto para a sensação até o sentimento. Tá? Então é um processo evolutivo. Também o Espírito Fenelon vem nos trazer a informação de que o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Ou seja, todos nós trazemos nos corações, no âmago da alma, a capacidade de amar. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Vocês lembram da musiquinha? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, tralalalalalalala. Então, desde criancinha a gente escuta que Deus é amor. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por que que nós sofremos? Por que que nós somos infelizes quando nos afastamos de Deus? Porque nós negamos a nossa própria essência. Porque nós vamos por caminhos tortuosos, nutrindo em nós sentimentos e emoções que são nocivos. Que nos invadem, que vibram dentro de nós frequências que são incompatíveis com a nossa própria estrutura. E isso gera mal-estar, isso gera adoecimento, gera desequilíbrio, tanto físico quanto psíquico. Então, Sanson nos diz que amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso e fazer para os outros aquilo que queira que lhe façam. Regra áurea. Desde Confúcio, Sócrates, isso já era dito para todos nós. Ou seja, eu não preciso gostar de estar com alguém para amá-lo. Dando sequência, então, André Luiz vai nos trazer informação no livro No Mundo Maior,
que a coletividade humana avança vagarosamente embora para o supremo alvo do divino amor, da espontânea manifestação brutal dos sentidos menos elevados, a alma transita para a gloriosa iniciação. Desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia, sacrifício constituem aspectos dessa jornada sublimadora. Não é exatamente o que nós falamos lá atrás? Casando aquela compreensão ainda superficial da filosofia grega, do próprio processo evolutivo do espírito. Não é exatamente isso que a gente está falando? E nós vamos vendo que esses vários autores em obras diferentes vão trazendo informações que casam e se complementam. Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, vai nos informar que da ignorância em que os homens vivem do único amor, origina-se a causa de todos os seus males e sofrimentos. Deus é amor. Portanto, o verdadeiro amor é uno com o verdadeiro Deus. Ou seja, a causa dos sofrimentos é a incompreensão do amor. Nós ainda não conseguimos compreender o amor. Por isso, muitas vezes, nos distanciamos dele e sofremos. Ainda o Vinícius, mas em outra obra, na Seara do Mestre, vai nos informar que para vivermos bem, precisamos ter uma certa compreensão da finalidade da vida. Essa finalidade é o amor. Os tropeços, os percalços, as refregas e as lutas, a dor sob seus multiformes aspectos, como também os prazeres e triunfos mais ou menos efêmeros que logramos alcançar, são ensinamentos e experiências, são processos educativos, geralmente mal interpretados, os quais têm por escopo conduzir-nos ao amor, portanto, à finalidade da vida. Ou seja, o amor é a própria finalidade da vida. Deus nos criou para amarmos. Agora, a manifestação de Emmanuel acerca do que seja o amor. O amor puro é o reflexo de Deus em todas as criaturas. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação. Ou seja, o amor puro é o reflexo do próprio Deus, do próprio Criador em todos nós. Pensa numa água que brota pura da fonte. A depender de por onde ela passe, ela vai chegar contaminada. A depender de por onde ela passe, ela vai chegar ainda pura. O amor de Deus está passando por nós. Segundo Emmanuel, reflete através de nós. Quando nós falamos em reflexo, nós pensamos no espelho. Agora, tem categorias de espelho. Tem um espelho de uma definição perfeita, tem aquele espelho que você olha, você está todo assim, tem espelho que te engorda, tem espelho que te emagrece, tem aqueles espelhinhos de brinquedo que você mal define o que é seu olho, o que é seu nariz, não é? Que tipo de espelho nós somos? Tem espelho que está limpo, tem espelho que está sujo, tem espelho que está só empoeirado. A qualidade do reflexo é diferente, certo? O amor brota puro. Agora, nós somos puros o suficiente para refletirmos esse amor com pureza? Nós somos curso, puros o suficiente para fazermos com que essa água que brota pura chegue pura no seu destino? Ou nós estamos enchendo essa água que vem pura para nós de uma série de impurezas que estão em nós mesmos?
Então são questionamentos que nós precisamos nos fazer. E quando recebermos um amor assim, meio torto, meio diferente do que o que a gente gostaria, é importante a gente entender que aquele que nos entrega aquele amor tem em si as suas impurezas. E as impurezas que ele traz em si vão alterar a qualidade daquele amor que é entregue. Ou as características que aquele espelho traz em si vão alterar a qualidade do reflexo. Certo? Joana de Ângeles, no livro Plenitude, vai falar que o amor é o antídoto para todas as causas do sofrimento, por proceder do divino psiquismo, ou seja, da própria emanação de Deus, que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Então nós vimos aqui que amor é sentimento, amor tem características de energia, amor tem características de força, o amor é uma lei. Amor é muito mais do que o que nós conseguimos compreender. Essas são nuances que nós captamos por conta da nossa condição de compreensão muito limitada ainda. O amor é muito mais amplo. Mas uma coisa fica muito clara. Apesar de nós sairmos daqui, eu espero que nós saiamos daqui com a consciência de que nós não entendemos o amor. Se nós sairmos daqui conscientes de que o amor não é algo que eu gero em mim, porque eu não tenho capacidade para isso, é algo que promana do próprio Criador e que vai passar através de mim para ser entregue. Se eu entendo que basta que eu decida amar, que amar é uma escolha, eu já me faço um canal de transmissão desse amor. Portanto, amar deixa de ser tão complicado. Deixa de ser algo tão difícil. Porque não é algo que eu sinto gratuitamente. Porque não depende da sensação que a pessoa me provoca. Depende apenas de eu me decidir a amar. Aquele amor ágape. Incondicional. Vamos conseguir amar igual ao Cristo de hoje para amanhã? Não. O Cristo já se purificou há muito tempo. Ele sim era uma fonte de transmissão pura. E poderiam outros ter vindo? Poderiam. Mas ele é quem reunia em si as qualidades máximas para transmitir para nós, no máximo da sua pureza, esse amor divino. Vinícius novamente vem falar a respeito do amor, dizendo que a intensidade da vida está na razão direta da influência do amor. Viver é amar. Assim se explicam as palavras de Jesus: eu vim a este mundo para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Daí a procedência do mandamento: amai-vos uns aos outros. Porque embora muitos pudessem vir, Jesus era o representante máximo desse amor divino. Para nós aqui na Terra, sim. E por isso ele se vestiu de carne. E como não tinham palavras para nos explicar, porque nós não compreenderíamos o que seria o amor através de descrições, ele vivenciou. E nos deixou claro o porquê de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por que amar a Deus primeiro? Isso não é um mandamento de capricho divino. Ah, eu criei, é meu, então eu tenho que ser o primeiro. Não. É porque Deus é a fonte geradora do amor. Se eu me conecto a Ele, eu faço fluir esse amor.
Mas para que eu faça fluir esse amor, pelo menos de uma forma satisfatória, é necessário que eu me ame também. Eu tenho que fazer as coisas que promovem o bem em mim. Não aquilo que me agrada hoje. Porque muitas vezes aquilo que me agrada hoje me distancia do bem. Então não é fazer as minhas próprias vontades, mas é fazer o que tem que ser feito para promover em mim o bem. Isso é amar, não é o que nós fazemos com os nossos filhos? Quando nós colocamos de castigo, quando nós tiramos algo que lhes agrada, quando impomos algo que lhes desagrada, mas em proveito, em prol da educação e da construção do bem naquele ser? Por que não em nós? Só aí eu terei condições de fazer fluir em mim esse amor que promana do próprio Criador e entregá-lo ao próximo. Por isso, amar o próximo como a si mesmo. Então, existe uma sequência. Eu me conecto a Deus. Eu crio em mim as condições e redistribuo esse amor que provém do próprio Criador. Então, nesses dias em que nós vivemos com tanta pressa, sem parar para refletir nesses aspectos que são tão essenciais e fundamentais para as nossas existências, que em vez de viver com pressa, nós nos decidamos a ter pressa de viver. E viver em abundância, como Cristo nos exemplificou. Esse é o convite.